Aleluia. Bom dia. Quem está alegre, diga amém. Glória a Deus. É um prazer estar aqui nesta manhã. Queria agradecer em primeiro lugar Pastor Vinícius, Pastor Marcos. É mesmo uma bênção muito grande estar aqui com vocês e deixa-me dizer que nesta manhã eu estou aqui com muito respeito, com muito temor e tremor, porque acredito que vocês têm muito para me ensinar e se calhar eu devia estar aí a aprender, mas quando o pastor Vinícius me convidou, eu disse, tens a certeza? E ele disse, tenho. Então é mesmo uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria só apresentar melhor aqui a minha família. Peço ao Lucas se pode pôr ali algumas fotos. Elas vão aparecer agora. Esta é a nossa comunidade, a ICMAV, apenas para vocês poderem conhecer um pouco. É a família ICMAV em Polima. A seguir, esta é a minha família, sem eles já não seria nada. E este é um avô apaixonado pela neta. Glória a Deus. Eu não sei se você já disse a pessoa que está ao vosso lado, estás muito bonito nesta manhã. Ah lá, diz lá isso com capricha mesmo aí, estás mesmo bonito, hein? Maravilha estar aqui contigo. Aleluia, glória a Deus. Nesta manhã eu queria partilhar, eu queria tratar este tema que é tão aliciante, tão desafiante, não é? Um tempo novo, não é? Uma igreja para um tempo novo. E eu acredito que Jesus, quando ele disse lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Né? Então eu acredito que a igreja, ela sempre foi, vai continuar a ser uma igreja poderosa. Amém? Né? Porque o Senhor da igreja, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? E aqui assim, quando Jesus ele está a fazer esta afirmação, foi depois dele ter perguntado aos seus discípulos, olha, numa daquelas vezes que ele estava com eles, ele perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Ele quis, de alguma forma, experimentar a sua fé, o seu relacionamento com Ele, não é? Ele disse, quem é que os homens estão a dizer que eu sou? E alguns diziam, olha, uns dizem que és Elias, outros dizem que és um dos outros profetas. Mas Jesus depois disse, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, como era o mais ousado, ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, aquele que havia de vir, amém? E Jesus depois disse, ok Pedro, olha, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus, amém? E depois Jesus disse isso, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre esta confissão, eu edificarei a minha igreja. Quem é a igreja aqui nesta manhã, diga eu sou a igreja. Então tu és poderoso, amém? E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nos meus primeiros tempos de cristão, quando eu li esta passagem, eu pensava, ainda com pouco conhecimento, eu pensava que a igreja estava a resistir, estava a tentar, de alguma forma, resistir ao avanço, não é? Das potestades do mal, do diabo, etc. Mas depois, à medida que o meu conhecimento foi avançando, então nós podemos perceber que as portas do inferno não prevalecerão, não aguentarão o avanço da igreja de Jesus. Amém? Porque a igreja de Jesus, ela nasceu para crescer. O ADN da igreja é um ADN que faz com que ela cresça, aleluia. Então nesta manhã, neste tema que nós estamos a tratar nesta conferência, com muita humildade e como eu disse, com temor e tremor na vossa presença e na presença de Deus, eu queria usar uma metáfora, uma comparação com uma história que vocês conhecem, acredito, muito mal. Talvez vocês nunca leram esta história. É a história de David e Golias. E esta é a metáfora que eu queria usar à medida que eu vou partilhando aqui alguns pontos. A ideia
é nós, metaforicamente, à medida que eu vou partilhando a palavra, nós temos um pensamento permanente aqui nesta manhã no nosso coração. É que a Igreja de Jesus é uma igreja poderosa, é uma igreja vencedora, é uma igreja que vai continuar a vencer, é uma igreja que vai continuar a ganhar almas, é uma igreja que vai continuar a ser relevante, é uma igreja que vai continuar a ser influenciadora, é uma igreja que vai continuar a transformar vidas. Amém? Porque foi para isso que ela nasceu. Amém? Então, em primeiro lugar, eu queria vos falar nesta manhã, as aparências enganam. E queria ir a 1 Samuel 17:45, é lá o texto que eu há pouco referi, acerca de David e Golias. E a primeira passagem que eu queria apresentar-vos nesta manhã é esta. E David disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém, né? Diz que havia ali uma situação complicada para o povo de Israel. De repente um gigante, um homem enorme, apareceu para desafiar o povo, para desafiar aquelas pessoas, não é? Para desafiar aquele povo maravilhoso de Deus. Mas diz que todos temeram este homem. Todos temeram este homem. E Davi, ele apareceu e Davi disse isto: tu vens contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. E sabem, quando nós lemos o capítulo 17, se nós recuarmos um capítulo ao capítulo 16, foi quando David foi ungido rei. E as aparências naquele instante, naquela altura, quando o profeta Samuel, ele foi para ungir por ordem do Senhor um rei sobre Israel para substituir Saul. Na verdade, quando Samuel chegou lá, na casa de Jessé, ele pediu a Jessé para trazer os filhos, porque o Senhor tinha dito: tu vais à casa de Jessé e vais ungir a quem eu te disser. E quando os filhos de Jessé começaram a aparecer, nós podemos ler, não temos tempo, mas se fôssemos lá ler no capítulo 16, nós podemos ver que quando Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, um homem forte, um homem bem constituído, um homem de aparência, Samuel, está lá escrito, Samuel disse no seu coração: este certamente é o homem de Deus para este tempo. Mas imediatamente diz lá ainda no texto que o Senhor falou ao coração de Samuel e disse: não é este. Não é este. A aparência estava a iludir Samuel. E Samuel disse: traz os outros filhos. E vieram todos os seus filhos, um a um. E o Senhor foi dizer: não é este, não é este, não é este. Até que ele perguntou: não tens mais filhos? E Jessé disse: sim, eu tenho mais um filho, mas ele é insignificante, é improvável. Ele está lá no campo a tomar conta das minhas ovelhas. Será que é necessário eu chamá-lo? Será que é essa pessoa que tu queres falar? Será que é essa pessoa? Sim, traz esse rapaz, traz esse homem. E quando David entrou na casa, imediatamente o Senhor disse a Samuel: Samuel, é este o homem que eu quero usar para este tempo. Amém? E nesta manhã, deixa-me usar esta mensagem, vai ser muito pastoral, versos profética. Deixa-me dizer-te a ti que vieste a esta conferência: tu és o homem que Deus quer usar. Tu és a mulher que Deus quer usar neste tempo. Amém? Diz à pessoa que está ao teu lado: tu és o homem, tu és a mulher que Deus quer usar neste tempo. Foi para este tempo que Deus te preparou. Amém? Tal e qual como Esther naquela altura foi para um tempo especial, para um tempo novo que Deus te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não te deixes, no entanto, não te deixes enganar pelas aparências. Quando David chegou diante de Golias, na verdade, ele sabia que a causa que estava diante dele era maior do que ele. Por isso ele não se deixou impressionar por aqueles 2,70 m, mais ou menos, que aquele homem tinha. Porque, irmãos, na verdade, amigos, colegas, o verdadeiro potencial está sempre nas mãos do Senhor.
David sabia que aquela causa, como eu disse, não era dele. E nós precisamos em cada dia de perceber isto. E eu preciso de orar sobre isto a cada dia. Senhor, é a tua causa. É a tua causa que deve apaixonar o meu coração. Não é aquilo que eu acho. Não é a aparência que eu acho. Não é a impressão que eu tenho. Mas és tu, Senhor. É a tua causa. É a tua impressão. É o teu querer para a minha vida. Amém, né? Há uns tempos atrás, num dos nossos cultos, chegou lá um jovem chamado João, trazido por um amigo. E aquele rapaz era a primeira vez que ia a uma igreja. E eu estava de olho nele. E estava a olhar para ele. E ele estava assim um pouco desambientado. Ele estava a ouvir aquelas músicas que ele nunca tinha ouvido. Estava a ver aqueles abraços que ele nunca tinha sentido. Estava a ouvir algumas coisas que ele nunca tinha ouvido. Nesse dia ele não aceitou Jesus, depois do convite ter sido feito, mas eu fiquei de olho nele. E depois, no final, eu marquei um almoço com ele. Dei a importância da mesa, não é? Marquei um almoço com ele e fomos almoçar. E durante aquele almoço eu tive a oportunidade de partilhar o Evangelho com ele. Ele ainda não recebeu Jesus nesse almoço, mas no dia seguinte ele estava na igreja. Não aceitou Jesus no domingo seguinte, mas no outro domingo, após a pregação, após a mensagem, ele recebeu Jesus. Ele veio à frente. Quando eu olhei, ele estava lá à frente, amém? Com mais algumas pessoas, ele recebeu Jesus, amém? E nós falámos e eu disse, ok, olha, esta é a melhor decisão da tua vida. Estou tão feliz por ti, amém? E nós vamos continuar a conversar e já temos mais um almoço marcado para que nós consigamos chegar e continuar a discipular o coração deste rapaz. Amém? Agora ele é nosso irmão na fé e em breve ele vai ser batizado. E meus queridos irmãos, é assim, é para isso que nós nascemos, amém? Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós viemos a este mundo. John Wesley disse, a tua tarefa única na terra é esta, salvar vidas. Diz lá comigo, a minha única tarefa na terra é salvar vidas. Não nasci para outra coisa. A palavra de Deus fala-nos acerca disto, ensina-nos isto, não é? Os dois principais propósitos porque a igreja existe é para glorificar o nome do Senhor. Amém? E alcançar pessoas para Cristo. Nós nascemos para isto, fomos chamados para isto. Amém? Em segundo lugar, confia sempre em algo maior. Diz comigo, eu vou confiar sempre em algo maior, amém? Aperta a mão da pessoa que está ao teu lado e diz, confia sempre em algo maior. Deus tem algo maior para a tua vida, amém? 1 Samuel 17:46, 1 Samuel 17:46 diz assim, hoje mesmo o Senhor, vejam só, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, amém. Eu gosto muito desta frase. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Hoje ainda esta verdade ecoa. E toda a terra saberá. E toda a terra tem que saber que existe Deus. Amém. Que existe um Deus vivo e verdadeiro. Amém. Que entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos dar vida e vida com abundância. Queria destacar esta expressão. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Amados, ele fez aqui uma declaração profética. Não tinha ainda acontecido nada. Ele ainda estava a contemplar aquele homem que era impressionante, que era gigante. Mas ele declarou profeticamente, hoje o Senhor o entregará nas minhas mãos. Amém? E ele disse isto, e é importante quando nós trazemos uma palavra profética, é importante quem está à nossa volta ouça. É importante quem está à nossa volta creia. Quando Deus diz alguma coisa para a nossa vida, é importante que eu ouça, e é importante que eu creia, e é importante que eu comece a pôr em prática aquilo que eu estou a ouvir. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Ou seja, mas ele depois disse também, e não só a ele, mas a todo o exército filisteu. Então isto fala-nos de que Deus sempre faz uma obra completa. Deus não deixa as coisas por metade. Deus, quando começa um trabalho na nossa vida, na igreja que Ele nos deu como privilégio para nós pastorearmos,
E há pouco estava a ouvir o Ruben, há 2 anos e meio, não foi? Também há 2 anos e meio assumi o pastorado, depois de estar servindo ao lado de um homem incrível, que muitos aqui conhecem, o pastor Carlitos. Durante 25 anos eu servi aquele homem fielmente. Durante 25 anos eu estive com ele, eu ri com ele, chorei com ele, trabalhámos, edificámos juntamente com a equipa que está aqui comigo nesta manhã, a igreja que é hoje. E quando ele se aposentou e eu assumi o pastorado, eu senti-me exatamente como o Ruben. As minhas pernas tremeram, o friozinho na barriga, não é, Ruben? Aquele friozinho que vem. Mas há uma coisa incrível e maravilhosa e poderosa, é que nós não precisamos de outra coisa a não ser da presença de Deus na nossa vida. Amém? E quando o Senhor me chamou exatamente para assumir aquele pastorado, depois do pastor Carlos ter falado comigo, eu disse: Senhor, eu obedeço, desde que tu estejas comigo. E o Senhor disse: claro que eu vou estar contigo. Amém, porque o Senhor sempre está conosco. Amém, pastor Marcos? Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Diga lá comigo: Deus é bom, Deus é fiel. E nesta manhã, deixa-me dizer, alguns de vocês vieram a esta conferência, tal como o Ruben veio há 2 anos atrás, e tal como eu vim também. Porque quando o pastor Vinícius me convidou, apanhou-me numa zona, numa altura da minha vida, fragilizada, cansada, desgastada, com lutas, com dificuldades. Mas quando ele me convidou, eu disse: Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu digo? O Senhor disse: vai, amém, cumpre o teu ministério, ser uma bênção às vezes. E alguns de vocês aqui nesta manhã, se calhar vieram a esta conferência da mesma forma, abatidos, à procura de um novo desafio, à procura de uma nova visão, à procura de uma confirmação acerca de alguma coisa. Nesta manhã eu quero dizer-te, em nome do Senhor Jesus, Ele está aqui para te fortalecer, para te animar, para te dizer: eu estou contigo, para confirmar aquilo que está no teu coração. Porque Deus tem algo maior para a tua vida. Agarra a visão, agarra o sonho que Deus te está a dar nesta conferência. Amém? Né? Agarra o sonho que Deus te está a dar. Agarra a visão, agarra a confirmação. O Senhor te dará na tua mão os gigantes. Amém? Alguns de vocês vieram aqui, deixa-me dizer que nesta manhã, alguns de vocês vieram aqui em aparente derrota por causa de alguns gigantes que estão atormentando a tua vida. Alguns de vocês vieram aqui nesta conferência com o seu coração desanimado, desmaiado, por causa de algum gigante, por causa de alguma decisão, por causa de alguma situação até familiar. Mas deixa-me dizer-te, o Senhor entregará o gigante nas tuas mãos. Apenas crê. Amém? Apenas crê. Apenas crê. Em terceiro lugar, o ministério é um ato de coragem. Diz lá comigo: o ministério é um ato de coragem. O pastor Eduardo ensinava isso ontem. E quem sou eu para dizer isto a um homem de Deus como você? Amém? Aprendi imenso e vou continuar. E daqui a pouco vou aprender muito mais ainda consigo. Mas ele dizia isso. E todos nós sabemos isso. O ministério é um ato de coragem. 1 Samuel 17, 33 a 36, eu sei que vai só aparecer ali o 36, mas eu recuei um pouco para buscar um pouco mais de contexto. Diz assim: Saul respondeu, quando David se apresentou, e disse: ok, ninguém quer ir combater o gigante? Nem tu, Saul, que és o homem mais alto de Israel. Diz a Bíblia que todos os outros homens lhe davam pelo ombro. Ele era um homem impressionante também, mas ele estava com medo. Como se diz na minha terra, lá em Coimbra. Quem é que conhece Coimbra? Vocês não conhecem a cidade mais bonita de Portugal. Em Coimbra há lá um termo muito característico, que é o termo cagufa. Diga lá comigo: cagufa. Cagufa. Cagufa significa o quê? Vamos lá ver se alguém acerta aqui. Vocês já conhecem, né? Saul estava com cagufa do gigante. Mas David aparece e usa esta expressão. Não é? Eu vou. E Saul respondeu: tu não tens condições de lutar contra esse filisteu. Quantas vezes já ouvimos isto no nosso coração? Quantas vezes o diabo já veio segredar no nosso coração? Quantas vezes os seus demónios já vieram segredar no nosso coração, no nosso ouvido? Tu não tens condições, tu não consegues, é melhor desistires. Mas logo mais eu preciso de fechar os meus ouvidos para isso e ouvir a voz do Senhor que diz: mas eu que te chamei, eu te darei condições para isso.
Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. David, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Aqui eu quero chamar a atenção numa coisa, irmãos. Nós não conseguiremos desempenhar a obra do Senhor sem Ele e sem o seu sobrenatural na nossa vida. Porque aquilo que David está aqui a dizer, quando ele diz que segurou... Ouçam lá, vamos aqui pensar um bocadinho. Segurar um leão pela juba? Querem aceitar esse convite? Temos aqui alguém que tem uma agência de viagens, não é? Uma irmã que veio aqui. Temos mais alguém que também tem uma agência de viagens. Vamos marcar uma viagem à África. Vitor, vamos marcar uma viagem à África. Vamos fazer um safari. Vamos agarrar o leão pela juba. Quem diz amém? Esse amém foi tímido, eu vou repetir. Vamos agarrar o leão pela juba. Ele é que nos vai agarrar pela juba. O que está ali, meus queridos, foi sobrenatural. Amém? Ele disse, ok, olha, tu estás a dizer que eu não tenho condições, estás a dizer que eu sou apenas um rapaz, estás a dizer que eu não, enfim, que não vale nada, mas eu quero dizer-te, tu não sabes, tu não estavas lá, não viste? Mas eu agarrei leões pela juba, quando eles levavam as ovelhas na boca, e eu dei-lhe pancadas até eles morrerem. Queridos irmãos, este é o sobrenatural de Deus. Sem isso nós não vamos a lado nenhum. Sem isso nós não vamos conseguir. Mas graças a Deus que Ele está conosco, Ele está contigo, amém? Para te dar graça, para te fortalecer, para fazer de ti uma bênção nas suas mãos, para que muitas vidas ainda venham a ser transformadas através do teu ministério, amém? Né? Deixa-me dizer, coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Foi a segunda coisa que Deus disse a Josué quando o chamou. Amém? Deus disse assim a Josué: Josué, ser forte e corajoso. Mas antes disso, nós fôssemos lá ler, antes disso, está lá escrito, amém? Antes disso, o Senhor disse assim: olha, Josué, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Amém? Diz lá comigo nesta manhã: assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Queres dizer isso à pessoa que está ao teu lado? Amém? Confessa isso, profetiza isso para a vida da pessoa que está ao teu lado. O Senhor não te deixará. O Senhor não te abandonará. O Senhor estará contigo. E a seguir vem o que o Senhor disse: ser forte e corajoso. Amém? Ser forte e corajoso. Amém? Glória a Deus, ser forte e corajoso. Aleluia. Diz lá comigo: eu vou ser forte. Eu vou ser corajoso. Eu vou ser forte. Fica lá de pé nesta manhã, só um minuto, e diz isso com convicção, com fé, com graça, amém, com espírito profético. Eu vou ser forte e vou ser corajoso. O Senhor fará maravilhas. O Senhor fará proezas através da minha vida, através da nossa vida. Amém. Glória a Deus, pode ficar sentado. É normal sentir por vezes um friozinho na barriga quando nós estamos a ser convidados a ser corajosos, como disse o pastor Tito. É anormal deixar esse medo paralisar-me, como disse o pastor Jacinto. A expressão não temas aparece pelo menos 113 vezes na Bíblia. Não temas, não tenhas medo, eu estou contigo, estou aqui para te abençoar. Estou aqui para fazer de ti uma bênção. Nunca permitas que essa voz, a voz de Saul, a voz inspirada pelo inferno, te diga: tu não tens valor, tu não consegues, tu não vais conseguir, tu não és capaz, tu és apenas alguém insignificante, és apenas alguém improvável. Mas sabe uma coisa? Graças a Deus pelos improváveis, porque são esses que Deus vai usar.
São esses que Deus vai preparar. São esses que Deus vai fazer deles uma bênção ao cimo da terra. Amém? Né? Por isso, avança. Amém? Avança com os dons que Ele já te deu. Avança com os dons que Ele já te equipou. 1 Samuel 17, 38 e 39 diz: E Saul vestiu David com as suas roupas e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. E David cingiu a espada sobre as suas roupas e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado isso. Então David disse a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Ouve, nesta manhã. Ei, quem está cá, diga amém. Não tentes ser outra pessoa. Não tentes imitar alguém. Nós devemos aprender com as outras pessoas. Devemos aprender com os nossos irmãos. Sim. Tu podes até ser alguém que, se calhar, durante a tua vida, já pregaste sermões de outros. E não tem mal nenhum, não tem mal nenhum. Eu já o fiz. Craig Rochelle, no início, ele tem no seu livro, Lidar com isso em mente, ele fala acerca disso. Ele disse que algumas vezes eu fui abençoado com algumas palavras de outros colegas, de outros irmãos, de outros pastores, e eu reformulei, coloquei algumas coisas minhas, mas eu preguei aquela mensagem e foi bênção para a igreja. Mas, irmão, querido e amado colega, precioso, nesta manhã, isso não deve ser por sistema na nossa vida, porque Deus já nos deu dons e talentos para sermos nós próprios. Nós não devemos ser copy-paste de outros. Não devemos dizer à inteligência artificial: agora dá-me uma mensagem. A inteligência artificial não pode jamais substituir o poder do Espírito Santo na nossa vida. Podemos até recorrer a algumas ferramentas, enfim, podemos ir buscar algumas coisas, mas acima de tudo tem que ser o Espírito Santo de Deus a dirigir a nossa vida, a mostrar-nos o que devemos falar, o que devemos ministrar, como devemos comportar-nos, etc. Posso ouvir um amém? É um sinal de uma igreja viva e poderosa ser corajosa. 4. O Espírito Santo dará a estratégia certa. Diz comigo: o Espírito Santo me vai dar a estratégia certa. 1 Samuel 17, 40 diz: Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua atiradeira, com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Há aqui uma coisa interessante. Diz que ele, quando foi para se encontrar com o gigante, diz que foi ao rio. E é interessante este pormenor. Pode não ter muito, enfim, pode não ter muita importância, mas tem alguma importância. Ou se calhar tem toda a importância. Porque ele diz que chegou ao rio e esteve a escolher. Ele escolheu, ou seja, ele rejeitou algumas pedras. Ele escolheu 5 pedras. Ele rejeitou algumas, ele fez uma escolha, não é? Ele tirou algumas para o lado e escolheu 5 pedras lisas. Deixa-me dizer-te que David tinha foco e determinação naquilo que ele ia fazer. O Craig Rochelle diz, eu vou dizer isto devagarinho. O Craig Rochelle diz assim, que foco, talvez eu possa ler e vocês repetem assim, talvez possa entrar melhor no vosso coração. Ele diz, Craig Rochelle diz assim: foco não é o que estás a ver, mas o que não estás ainda a ver, mas que Deus quer que comeces a ver. O foco, às vezes nós pensamos, bom, estas luzes, não é? Estes projetores estão a focar, vocês estão a ver a minha imagem, mas o que está atrás de mim, que eu ainda não estou a ver, é o que Deus já está a ver. É por isso que Paulo aos Coríntios disse: aquilo que o olho humano não, e o ouvido não, e não subiu ao coração, é o que está preparado para ti. Amém? Aquilo que nós ainda não estamos a ver, não estamos a ouvir, é o que Deus já preparou para cada um de nós. Então nós precisamos apenas de estarmos atentos, concentrados, percebendo, amém, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Na nossa igreja, quero-vos dar um testemunho. Eu estou prestes a terminar. Nós estamos agora a revitalizar a nossa associação. Durante anos nós tivemos uma associação
foi bênção para o nosso conselho. Depois houve alguns problemas, ficou em stand-by. E agora, há uns tempos atrás, eu tomei de novo isso em mãos e não descansei enquanto não coloquei a associação de novo com condições para ser uma bênção. E neste momento ela está operacional, está a começar, mas nós precisávamos de alguém. De alguém que nos levasse até às forças vivas do conselho, de alguém que nos apresentasse, de alguém que abrisse portas. Porque, como eu ouvi ontem alguém aqui a dizer, penso que foi o pastor Jacinto, é importante que as autoridades terrenas, elas estejam também perto de nós, porque elas podem exercer influência, elas podem dar-nos aquilo que Deus já quer nos dar através deles, por causa da sua influência. E então chegou à nossa igreja a ex-presidente da junta, a pessoa talvez mais influente da freguesia, e ela foi ao culto, foi à igreja, e sabem, no final ela aceitou Jesus. Recebeu Jesus. E agora há pouco tempo tivemos uma reunião com ela, onde ela abriu as portas de várias entidades, pessoas que coordenam algumas entidades lá no conselho, e a última expressão dela foi: mãos à obra, há muito para fazer e eu vou-vos ajudar. Podemos aplaudir Jesus. E vou terminar. Reconhece sempre que o crédito é do Senhor. Amém? Reconhece sempre que o crédito é do Senhor. Deixa-me agora sair desta metáfora e voltar aos dias de hoje. Jesus disse: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. E a seguir ele disse: pois sem mim nada podem fazer. Sem ele, amados, queridos colegas, sem ele nós nada podemos fazer. Amém? Né? O ADN da igreja é crescer. A igreja nasceu para crescer. O que hoje é grande, talvez alguns às vezes nós ficamos tão felizes porque, graças a Deus, alguns irmãos, colegas, pastores, Deus foi abençoando ao longo dos anos, fruto do seu labor, do seu trabalho, da sua insistência, da sua oração, e as suas igrejas cresceram até milhares, e nós ficamos: oh, glória a Deus, louvado seja Deus, tão bom ver isto, é uma inspiração. Mas Zacarias diz também: não temas os pequenos começos. Se calhar temos aqui colegas que têm igrejas ainda, se calhar não de milhares, de centenas. Se calhar temos aqui colegas que não têm igrejas de centenas, dezenas. Mas não temas os pequenos começos. Aquilo que foi grande, aquilo que é grande hoje, já foi pequeno antes. O que é importante é que Deus esteja lá, porque é a bênção dele, amém? É a bênção dele que acrescenta, amém? A única forma, irmãos, lá na história de David e Golias, a única forma daquela pedra que foi lançada, a única forma daquela pedra acertar no único sítio onde podia causar dano. Vocês com certeza já estudaram isso tão bem como eu. A armadura de Golias era inexpugnável, apenas tinha um sítio para ele poder ver. E foi exatamente ali que a pedra bateu. A pedra não bateu na armadura, a pedra não bateu nos braços, nas pernas, etc. A pedra bateu exatamente no sítio, porque aquela pedra foi direcionada. Então isto fala de direção. Nós precisamos, irmãos, precisamos de contemplar, precisamos de amar, precisamos de orar por isto. Senhor, eu não vou abrir mão da tua direção. Parece-me que deve ser por aqui, parece-me que deve ser por ali, se calhar é por lá, se calhar é além. Não, deixa-te disso, mas diz: Senhor, qual é a tua direção? Eu preciso da tua direção. Eu preciso que as minhas decisões sejam direcionadas por ti, Senhor. Porque aquela pedra, ela foi direcionada, eu acredito, pela mão de Deus, assim como Ele também quer direcionar a nossa vida. Posso ouvir um amém? E termino com Efésios 2:20, que diz que nós estamos edificados. Vamos ler juntos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Amém? A pedra angular é a primeira pedra a ser colocada numa construção. Aquilo que nós estamos a construir, a pedra angular é Jesus. Tem que ser Jesus, porque é Ele que suporta o edifício, é Ele que sustenta o edifício, é Ele que abençoa o edifício. Ele que abençoa aquilo que nós estamos a fazer. Ele é a pedra angular da nossa vida. Amém? A igreja 2, e eu termino, os pastores, os pregadores têm sempre várias conclusões. O pastor Jacinto ontem teve 5 conclusões. Assim, estás aí, não?
Sim, um grande abraço. Amo-te muito. Eu só vou na segunda ainda. Vou citar alguém e vocês vão adivinhar quem é que disse isto. A igreja dos nossos dias precisa de ser uma igreja, continuar a ser uma igreja apostólica e profética. O apostólico sem o profético é empreendedorismo. O profético sem o apostólico é esquizofrenia gospel. Quem é que disse isto ontem? Lembram-se? Pastor Fabiano Ribeiro. Precisamos de equilibrar isto. A igreja precisa ser apostólica. A igreja precisa de saber qual é a visão, qual é o caminho. Nós precisamos ser líderes. Precisamos ser pastores, amém, que conhecem o caminho, que indicam o caminho, amém. Mas também precisamos ser profetas, amém, que trazem palavra de revelação de Deus, do trono de Deus à nossa vida, amém. Deus os abençoe a todos.